Contentamento é o tema do estudo de hoje, e aqui diz o seguinte: o contentamento é um tema presente na Bíblia que é abordado em vários textos bíblicos. A Bíblia ensina que o contentamento é um dever espiritual e que pode ser alcançado através da fé em Deus e da humildade. Tem um texto que a gente vai usar ali em nosso estudo, mas já queria adiantar aqui, 1 Timóteo 6, versículos 6 e 7. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tá bem? Então, é isso. Vou deixar com o Leandro Santos aqui as perguntas. Enquanto isso, eu... Sim, pode falar. Mas o meu som aí tá saindo bem? Não, então, é isso mesmo. Vou ajustar o seu som aqui para que o pessoal, os nossos ouvintes, possam estar ouvindo bem aqui, nosso amigo Paulo Henrique, tá? Então, enquanto o Leandro Santos elabora a primeira pergunta, eu vou colocar aqui a Paulo Henrique para poder sair a voz aqui. Só um momento. Vamos então à primeira pergunta. O que o apóstolo diz ser grande lucro? Repetindo, o que o apóstolo diz ser grande lucro? Pode falar. O Paulo Henrique, eu só pediria que tu realmente baixasse o retorno, né? No caso, a rádio aí que tu tá ouvindo, né? Porque senão vai sair aqui. Tu entendeu? Mas eu não tô ouvindo não, viu? A rádio... Tá. Ah, então deve ser aqui no meu celular. Só um momento. Pronto, deu certo. Pode falar. Então, o retorno aí tá bom? Tá dando pra ouvir a voz normalmente? Sim, sim. Sim, sim. Agora sim. Acho que a gente conseguiu. Então, né? Antes de eu fazer o comentário aí do texto bíblico, né? Só dando as minhas saudações aí a todos, né? Vocês aí, o Gleice, o Leandro, aos nossos amigos que estão nos ouvir. Né? Para nós é um prazer, né? Mais uma vez podemos compartilhar a mensagem bíblica. Então, o texto aí da primeira pergunta está lá como foi até o texto que você leu, mas vamos ler mais uma vez, né? De 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 e 7, que diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, o que diz o apóstolo, né, a pergunta de ser grande ganho, é a piedade com contentamento, ou seja, eu estou contente com aquilo que eu tenho, eu estou satisfeito, eu estou feliz, estou alegre com o que eu tenho. Né? Então, esse como diz o texto aí, né? É o grande ganho, né? Você ser piedoso, mas com contentamento. Né? Você está contente com aquilo que Deus tem concedido, né, para você, para a sua vida. Então, inúmeras coisas, né, Deus tem concedido para nós. E talvez nem todos que estão a nos ouvir nesse momento, quem sabe tenha algo a almejar ainda, né, adquirir. Embora a Bíblia diz que a gente deve estar contente com aquilo que temos, mas podemos pedir também a Deus em oração, né, para que Ele conceda. E se for da sua vontade, com certeza Ele irá conceder. Ok, vamos para a segunda pergunta. Com que somos exortados a estar contentes? Com o que Como, somos né, exortados a estar contentes? Hebreus capítulo 13, o verso 5 diz assim:
seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Em 1 Timóteo capítulo 6, o verso 8 diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos ou vestirmos, estejamos com isso contentes. Então, assim, a mensagem bíblica é: esteja contente, né, com aquilo que Deus tem dado. Seja satisfeito. E aí tem uma palavrinha interessante, Paulo Henrique, que fala avareza, né? Sejam vossos costumes sem avareza, né? O que é a avareza? A avareza é o desejo, né? Por ganhos, né? Por grandes ganhos, né? O amor ao dinheiro, né? E isso Deus não quer da gente, né? Porque Ele é o dono da prata e do ouro. Se Ele achar que a gente precisa disso, né? Que a gente vai honrar o nome de Deus através do ganho, do dinheiro, né? Das riquezas, Ele vai nos conceder, né? Ele sabe todas as coisas. Aí tem um verso lá de Salmos, o Salmo 23, e eu gosto muito dessa versão, onde diz: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Por quê? Quem tem Deus tem tudo, né? Quem não tem Deus não tem nada. Então, se a gente tem o Senhor como nosso pastor, a gente tem tudo. E se ele achar que a gente precisa de um recurso maior, riquezas, né? Que seja para abençoar outras pessoas. Que seja para a expansão e para a pregação do evangelho. Que seja para glorificar o nome de Deus. Não sendo isso, a gente deve contentar com aquilo que o Senhor nos deu. Não é isso? Isso mesmo. É interessante, Gleice, só fazendo um comentário, quando o texto de Hebreus 13, verso 5 fala, né? Contentando-vos com o que tendes, nós vimos quem passou dessas palavras e o carro que trouxe foi Lúcifer. Ele não esteve contente com a posição que ele tinha, né? Então, assim, por mais que esse estudo bíblico seja simples, mas essa lição, ela é muito importante, a gente estarmos contentes com aquilo que Deus tem nos dado. Porque se passarmos disso, podemos ficar numa situação como o inimigo, né? Que ele não esteve contente, ele acabou aqui gerando um caos em todo o reino de Deus. E sem contar, né, Paulo Henrique, que Lúcifer, né, ele era praticamente o chefe, né, dos anjos, né, o maioral, e mesmo assim ele almejava ainda uma posição maior ainda. Então, quando a gente tem realmente desejo por ganho, né, sempre que tem o desejo, tem a avareza no nosso coração, independentemente de qual posição a gente possa se encontrar, a gente sempre vai querer mais. Tem gente que até diz, né? O rico ele nunca se contenta com o que ele tem, ele sempre quer mais, né? E isso é um perigo, né? Terceira pergunta. A respeito do que Cristo nos diz que não devemos andar inquietos. Repetindo, a respeito do que Cristo nos diz que não devemos andar inquietos. Mateus capítulo 6, verso 31 e 32 diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aí em Lucas capítulo 12, verso 29 diz: não andeis inquietos. Então, não fique inquieto pelaquilo que você vai comer, vai beber, vai vestir. Porque Deus sabe que você necessita de todas essas coisas. E ele, no relato aí de Mateus, ele fala que ele provê todas essas coisas até para as suas criaturas, né, irracionais como os animais, né, as aves dos céus, as flores. Então, veste cada uma delas. Então, assim, nós podemos estar seguros como
você fez o comentário aí, Gleice, sobre o Senhor ser nosso pastor e de nada vamos ter falta, porque de fato ele vai suprir, né? Então por isso que ele diz, não fique inquieto, né? Não ande aí inquieto pelo que você vai comer, beber ou vestir. Porque o texto ainda continua dizendo, né? Porque todas essas coisas os gentios procuram. A gente deve procurar? Deve. Só que a gente não deve estar preocupado, né? Ansioso, inquieto com essas coisas, porque o próprio texto diz, né? Que o nosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Então ele vai dar a você, né? O Senhor ama ou não ama seus filhos? O Senhor quer que a gente viva bem ou não? Então, se ele nos ama, ele vai dar aquilo que a gente precisa. E a gente deve depositar a nossa confiança em Deus. E essa procura dos gentios é porque eles estão inquietos. Uhum. Quarta pergunta: que males recaem sobre quem quer ser rico? Repetindo, que males recaem sobre quem quer ser rico? 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10, diz assim, mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço. Os que querem ser ricos caem em tentações e em laço, e muitas concupiscências, ou seja, muitas cobiças, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, não é sensato, né, você buscar querer ser rico. Até porque a riqueza é um talento de Deus. Eu tenho até aqui em mãos, Gleice e Leandro, esse livro, eu acredito que vocês conheçam, Conselho sobre Mordomia, e tem um capítulo que fala sobre a riqueza. E diz assim o título, a riqueza é um talento confiado. Então, se é um talento, nem todos vão poder, vamos dizer assim, adquirir, porque quem sabe todos não vão poder aí saber como administrar as riquezas e usá-las para benefício do próximo, para aqueles que são necessitados, ou seja, não irão fazer para a glória de Deus. Aí eu gostaria de ler 2 parágrafos aqui que diz assim, não deve os seguidores de Cristo desprezar a riqueza, deve considerá-la como talento confiado pelo Senhor. Pelo uso sábio de seus dons, podem eles ser eternamente beneficiados. Mas devemos ter sempre em mente o fato de que Deus não nos deu riquezas para usá-las justamente como imaginamos, para satisfazer um impulso, para as conferirmos ou retermos de acordo com a nossa vontade. Não devemos usar as riquezas de maneira egoísta, empregando-as simplesmente para a nossa própria satisfação. Tal atitude não seria correta nem para com Deus, nem para com nossos semelhantes, trazendo apenas, por fim, perplexidade e dificuldades. O mundo favorece os ricos e os considera de maior valor que os pobres honestos. Mas os ricos desenvolvem seu caráter pela maneira em que usam os dons que lhe foram confiados. Estão revelando se será ou não seguro confiar-lhes riquezas eternas. Tanto os pobres como os ricos estão decidindo seu próprio destino eterno e provando se são súditos aptos para a herança dos santos na luz. Os que fazem de sua riqueza uso egoísta neste mundo revela atributos de caráter que mostram o que faria se tivesse maiores vantagens e possuísse os tesouros imperecíveis do reino de Deus. Os princípios egoístas exercidos na terra não são os princípios que prevalecerão no céu. Todos os homens estão em pé de igualdade no céu. Então, ser rico
tem que ser para a glória de Deus. Usar os meios para a honra dele, para suprir as necessidades dos semelhantes. Se não for dessa maneira, nem pense em querer ser rico, porque você vai cair em tentação cilada e vai entrar numa ruína de perdição eterna. Deus nos abençoe para que a gente possamos abençoar outras pessoas, não é assim? Isso mesmo. Pergunta 5. Por meio de que ilustração Cristo ensinou o contentamento? Por meio de que ilustração Cristo ensinou o contentamento? Lucas capítulo 2, verso 24 até o verso 28 diz assim: Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a Eva, que hoje está no campo, e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Então, Cristo mostrou aí essa lição na prática, usando a natureza, né? Os pássaros, aí as árvores, os lírios, mostrando que os lírios, nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, se vestiu como um deles. Né? Então, assim, se contente, porque Deus ele sabe o necessário para cada um de nós. Né? E ao ele supre bem, para que sirva de lição para outros, né? Bênção, bênção. O texto fala que nós valemos muito mais do que muitos pardais, né? Interessante que... E o texto fala, né, que eles não semeiam, não cegam, não dispensam em celeiros, né? Mas Deus alimenta, né? E Deus se importa com a gente. Fala também da questão das plantas, né? Do lírio, não é isso? Como diz o texto aqui, né? Isso. Dos lírios, né? Que fala que nem Salomão, em toda a sua glória, né, se vestia como um deles. E, no entanto, esse mesmo lírio aqui é lançado no fogo, né? No forno. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Então, que nós possamos confiar mais no Senhor, né? E nas suas promessas, né? Porque aqui está uma promessa. Promessa de que Ele vai cuidar da gente, né? Que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã. Porque o amanhã trará seus próprios cuidados, né? Ele disse, baixa cada dia o seu próprio mal, né? Então, Deus, ele sabe todas as coisas, né? Então, a gente se preocupa com algo que nem vai acontecer, né? Eu estava na faculdade e eu sofri muito com problemas de questão de ansiedade, né? Estava lendo um livro lá, onde falava que 95% dos nossos medos nunca acontecerá. Ou seja, então para que você se preocupar? Muitas vezes a gente sabemos que aquilo não vai acontecer. É um sofrimento antecipado, né? É um sofrimento que não vai valer a pena. Então, quanto mais a gente confia no Senhor, né? Deus vai suprir todas as nossas necessidades. De acordo com a sua vontade, né? Amém. Pergunta 6. Que lição de contentamento Paulo disse haver aprendido? Que lição de contentamento Paulo disse haver aprendido? Filipenses capítulo 4, verso 11 diz assim: Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então ele aprendeu, né? Está contente com o que tinha. No verso 12 ele diz assim, continuando, ele diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a passar necessidade. Aí o verso 13
É um verso bem conhecido de todos, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou em Cristo, né, que me fortalece. Penúltima pergunta. Que antiga promessa deve levar-nos ao contentamento? Que antiga promessa deve levar-nos ao contentamento? Gênesis capítulo 8, verso 22 diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, ou seja, colheita, e frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Então, enquanto a terra durar, vai haver, né? Sempre a sementeira, a colheita, o frio, o calor, o verão e inverno, dia e noite, não vão cessar. E daí a gente lembra daquele outro texto, né? Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão, né? Então aqui a promessa. Então veja, por isso que a pergunta diz assim, que antiga promessa, né, deve levar ao contentamento, né? Isso foi escrito lá no livro de Gênesis, né? Lá, né, ainda nos primórdios, né, quando Deus disse, enquanto a terra durar, sementeira e segue frio e calor, e verão, e inverno, dia e noite, não cessarão. Agora, depois que esse mundo acabar, aí será de intensas escuridão, né? Densas trevas e escuridão. Mas enquanto durar essa terra durar, não vai faltar isso aqui. Última pergunta. Sobre quem devemos lançar toda a nossa ansiedade? Sobre quem devemos lançar toda a nossa ansiedade? 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz assim: lançando sobre ele, sobre a pessoa de Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, esse lançar é toda, não é alguma ansiedade. É porque a promessa diz que ele tem cuidado, ele já tem cuidado. Então, ao estar com as ansiedades da vida, né, no dia a dia, lance sobre ele, sobre Deus. Embora tenha um grande número aí de consultórios psicológicos, mas parece que o tempo passar, a ansiedade aumenta, a angústia, mas o convite é: vá primeiro a Deus, lance sobre ele e ele vai cuidar. O importante também, Paulo, é a gente fazer também a vontade dele, né? A vontade do Senhor, né? Porque quando a gente não faz a vontade do Senhor, de fato, eu acho que esse é o único momento que deve nos causar preocupação, não é? Quando a gente não faz a vontade do Senhor, né? Agora, quando a gente faz a vontade do Senhor, é certo que as suas promessas recairão sobre as nossas vidas. Não é isso? Então, não adianta você vai num psicólogo, né? Olha, com isso aqui você não deve se preocupar. Ora, e se for algo que eu esteja fazendo que não seja do agrado do Senhor? Eu devo ou não me preocupar? Não é isso? Então, assim, se você está fazendo a vontade do Senhor, vá-se embora. Se jogue nos braços do Pai, né? Sem preocupação, porque Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Você falou sobre a questão da obediência. É interessante quando fala ali das bênçãos da obediência e da maldição por não obedecer. Uma das maldições por não obedecer, não fazer a vontade de Deus, é entrar em problemas psicológicos. As pessoas vão começar a ficar ansiosas, elas vão desejar que, até fala lá, que chegue a noite. Quando chegar a noite, ela vai dizer que dera chegar a raiar-se o dia, né? Então, assim, vai sobreviver angústias, né? Então, como você bem falou, o mundo está mal por não se fazer a vontade de Deus, né? Não cumprir os mandamentos da sua santa lei. Sabe o que me faz lembrar também, Paulo? No deserto, né? Quando Deus mandava o maná para o povo,
E Deus dizia, né? Olha, pegue só a porção diária. Tinha gente que era ansioso, né? Vou pegar para amanhã também, né? Vai que falta isso aí, que acabe. E, no entanto, né? E quando deixava para outro dia, criava bichos, né? E o Senhor ia lá, eu já falei, ó, pegue só a porção diária. Confie em mim, que amanhã vai ter a sua parte, né? E quando era num sábado, né? Como não se podia trabalhar, aí dizia, ó, você vai pegar a porção agora para hoje e para amanhã. Agora, dobrado, né? Agora que interessante que quando chegava no outro dia, no dia de sábado, ele não se estragava. Isso. E a gente muitas vezes andamos ansiosos, né? Como muitas vezes o povo no deserto andou, né? E a gente faz provisão para passar muitos dias e muitos meses, porque vai que falte, né? E daí a gente passa fome, né? Mas a gente deve confiar no Senhor, né? Se Ele falou, cria na promessa, né? Embora que a gente não deve, né, andar descuidosos, né? Quanto à nossa vida, né? A gente deve também saber nos organizar, né? Ser pessoas organizadas, né? E Deus vai ali nos abençoando cada vez mais. Paulo, tem umas notas aí. Eu não sei se você quer ler ou se você quer que eu leia aqui para a gente finalizar, que o nosso estudo ele acabou agora. Então, o que é que a gente aprende para o estudo de hoje? Que a gente deve se contentar com o que a gente tem. Confiar em Deus. Confiar em Deus, né? E como eu disse no início, né? Tem uma música que diz sempre alegre, sempre alegre. É o viver do bom cristão, né? O cristão não pode estar andando cabisbaixo, triste. Se for ficar triste, fique com, com os seus pecados, né? Se arrependa ao Senhor e volte a ter alegria no Senhor. Sim, Paulo. Se você quiser, você pode fazer a leitura. Muito bem. Então, para a gente finalizar, aqui diz o seguinte, né? Tem uns textos aqui, umas notas bastante interessantes. Uma de Addison, que diz assim: o contentamento produz, na alguma medida, todos os efeitos que o alquimista habitualmente atribui ao que chama pedra filosofal. Se não traz a riqueza, faz a mesma coisa, pois desvanece o desejo de possuí-la. Se não pode remover as desinquietudes oriundas dos pensamentos, organismos ou fortuna do homem, falo a elas adaptar-se. Aí tem um outro texto que diz assim: o espírito contente vê qualquer coisa de bom em todas as coisas. Outro texto: bom tempo em todos os ventos, bênçãos em cada tempestade. Se não temos aquilo que gostamos, devemos gostar daquilo que temos. Outra: não existe doença pior do que o descontentamento habitual. Fleming. Esse texto é de Fleming. Né? E tem outro texto aqui, diz: se não podeis amoldar as circunstâncias aos vossos desejos, acomodai os vossos desejos às vossas possibilidades. Isso é de Epioteto. E o último texto que diz assim: o espírito contente está em festa contínua. O espírito contente está em festa contínua. É isso. Mais alguma palavra, Paulo Henrique? Ou a gente pode soltar aqui uma música e depois a gente volta para fazer a oração. Eu gostaria de ler uns versos bíblicos aqui de Provérbios. Ok. Provérbios capítulo 30. O verso 7 diz assim: duas coisas requeri de ti, ou seja, pedi, né? Peço de ti. Não me as negues antes que eu morra. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue e diga: quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão.
Então, aí entra o contentamento, penso eu também. Diante das circunstâncias, olha, eu não quero nem mais e também nem menos, mas aquilo que for necessário. Para que Deus em tudo aí seja honrado, né? Seja glorificado, Ele seja engrandecido. Amém.